Uniclac. Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para uma grande aula, uma aula espetacular que você pode ter certeza absoluta que você vai saber tudo o que é necessário para a sua prova sobre letras de câmbio. Antes de mais nada, eu gostaria de delimitar os nossos estudos, né? Estou falando isso porque o professor Luiz, não sei se vocês sabem, a minha formação inicial é administrador. Sou administrador, formado em 1998, né? Já ia falar 88, não, nem tanto. Fui formado em 98 e estou concluindo o meu curso, tá, de Direito aí, graças a Deus. E lá na faculdade nós temos uma disciplina chamada Direito Empresarial, inclusive Direito Empresarial 1, 2 e 3, na qual nós estudamos aí as sociedades empresárias, estudamos também os títulos de crédito. Esta aula, a delimitação dos nossos estudos, é com foco nas carreiras bancárias, conhecimentos bancários, né? Mas, claro que o professor aí, devido até essa formação agora, essa nova formação acadêmica, eu tenho que trazer um pouco do conceito sobre a legislação que tange as letras de câmbio, né? Por quê, professor? Porque nós gostamos sempre de explicar para o aluno aí na fonte, né? Na fonte é aquilo que o aluno, onde o examinador pode estar retirando as questões de prova. Com isso, convido vocês a fazerem uma leitura para o decreto aí 2044 de 31 de dezembro de 1908. É isso mesmo. O que é isso, professor? Mais de 110 anos, exatamente aí, mais de aí, quase 110 anos esse decreto. E esse decreto que define a letra de câmbio, a nota promissória e regula as operações cambiais, né? Vamos rapidamente aí lá no seu artigo 1º, no título 1º da letra de câmbio, esse título de crédito maravilhoso chamado letra de câmbio, do saque, artigo 1º, vem comigo aqui. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento e deve conter requisitos lançados por extenso no contexto, né? Então vem comigo, gente, quero explicar para vocês. Primeira coisa, cara, tem que colocar na sua cabeça. Letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Ou seja, alguém deve para alguém e esse alguém deve para outro alguém que deve receber o dinheiro desse alguém que deve. Ah, professor, muita gente aí, calma. Calma, você pode ficar tranquilo, cara, que você vai entender esse cara aqui. Tá? Então, é uma ordem de pagamento, ou seja, alguém deve para alguém, tá, alguma coisa e ele vai pagar essa alguma coisa na letra de câmbio. Então, é uma ordem de pagamento, né? Característica essa de todos os títulos de crédito. Alguém deve para alguém, é uma ordem de pagamento, é um título, ali está escrito o valor, tá certo? Ou seja, a quantia, a data do vencimento, ou seja, claro, ordem de pagamento, uma data futura, quando vai vencer esse pagamento aí, alguém que vai receber. Contexto, ou seja, lá na letra de câmbio, deve constar o quê? Vem comigo. Ó, o nome do título. Qual que é o nome do título? Letra de câmbio, bacana, ok, né? A denominação letra de câmbio ou a denominação equivalente à língua em que for emitida. Segunda informação, gente, alguém deve a alguém, o quê? O valor. Então, a soma do dinheiro a pagar e a espécie de moeda. Então, a soma de dinheiro, o valor, né? Terceira informação importante que deve constar na letra de câmbio, ó. O nome da pessoa que deve pagá-la. Esta indicação pode ser inserida abaixo do contexto, né? Ou seja, vamos comigo, o nome da pessoa que deve pagá-la. Aí é o seguinte, você vai colocar o nome dessa pessoa aqui, né? É o cara chamado de sacado. Então, sacado é o cara que paga, tá? O cara, a pessoa que deve pagá-la, sacado. Professor, aonde que eu vou ver essa palavra sacado? Você vai ver essa palavra sacado na aula de Commercial Papers, você vai ver essa aula de sacado lá na aula de desconto de duplicadas, você vai ver essa palavra sacado também lá no boleto, no carnê.
aulas específicas. Então, você tem que colocar na sua cabeça, cara. Quem que é o sacado para o nosso estudo? O sacado vai ser sempre aquele cara que paga a conta. Ok? Vem comigo, calma. Calma, tenha paciência, você vai aprender. 4. O nome da pessoa a quem deve ser paga. O nome da pessoa a quem deve ser paga. O nome da pessoa que vai receber o dinheiro, aqui na letra de câmbio, é chamado de tomador. Calma, calma, calma. Né? A letra pode ser portador e também pode ser emitida por ordem e conta de terceiro. O sacador, outra pessoa, a gente vai falar desse cara já já, pode designar-se como tomador. O sacador pode designar-se como tomador. Questão de prova. Se eu fosse fazer essa prova, eu ia cobrar esse cara aqui. Mas vem comigo aqui. Faltou a última pessoa aqui que faz parte aqui dessa estrutura, né? Ó, assinatura do próprio punho do sacador. Professor, quem que é o sacador? O cara que vai emitir, ou seja, que vai assinar a letra de câmbio. Tá? Então, o que está dizendo no item 4? Ó, o sacador, o cara que vai emitir a letra, ele pode ser o quê? O próprio tomador. Quem que é o tomador? É o cara que recebe, né? Ah, professor, ficou confuso, está difícil, calma, não coloca essas palavras negativas na sua cabeça, tá certo? Porque com palavras negativas nós não vamos a lugar nenhum, né? E agora, professor, agora você vai aprender. Aqui vou passar para vocês um exemplo simplório, né? Então, aqui o funcionamento, para vocês entenderem a letra de câmbio. Que quando você entende algo, fica muito mais fácil você memorizar e fixar o conteúdo. Então, aqui é a letra de câmbio. Primeira informação que eu passei para vocês, que a letra de câmbio tem que ter o que? A denominação, letra de câmbio. Bacana. Segunda informação que eu coloquei, que tem que ter o prazo, né? Quando que vai vencer a letra de câmbio. A terceira informação da letra de câmbio é o valor. Né? Aí, ó, o valor está aqui, né? Aí vem comigo. Aí nós temos 3 pessoas aqui. Antônio Laranjeira, Eustélio e nós temos José das Couves, né? Ou seja, 3 pessoas. Então, letras de câmbio sempre envolve 3 pessoas, né? Em linha de regra geral. Quem que é o tal do Estélio? Estélio é o cara sacador. É aquele que está emitindo a letra, né? Ou seja, está emitindo. Se ele está emitindo a letra, significa dizer que alguém deve ele. Quem que deve ele? É o Antônio Laranjeira. Então, Antônio Laranjeira vai ser o sacado. Sacado é quem irá pagar a letra. Essa palavra sacado você vai encontrar de novo nos nossos estudos. Então, é bom você memorizar. É o cara que vai pagar a conta. A quem? A José das Couves, né? É o cara que é chamado tomador. Até aí, professor. E aí, professor, como é que funciona esse negócio aqui? Primeira informação que isso vai ser cobrado na sua prova. O nosso foco aqui é conhecimentos bancários, né? Letra de câmbio é um instrumento utilizado pelas sociedades de crédito, financiamento e investimento. Sociedades de crédito, né? Então, ela é o quê? Ela é um instrumento, né, das sociedades de créditos de financiamento e investimento, não é isso? Letras de câmbio. Bacana. Professor, eu não entendi como é que esse cara aqui funciona. Vem comigo, né? Vem comigo aqui. Então, você tem o cara aqui, que é o Antônio, né? Vou colocar aqui, Antônio. O Antônio, tá? O Antônio, ele é o quê? Ele é o cliente. Ele é o cliente. Esse Antônio, ele foi até uma loja. Toda letra de câmbio está o quê? Baseada numa transação comercial de compra e venda. Então, Antônio, vem comigo, ele é o cliente. Se ele é o cliente, ele é o tomador. Desculpa, ele é o quê? O sacador. Ele é o sacado, perdão. Ele é o sacado. Ele é o sacado. Quem que é o sacado? O cara que vai pagar a conta. Ele foi lá numa loja, tá? E gostou, está reformando lá o apartamento dele, está comprando toda a mobília dele, todos os eletrodomésticos de até R$30 mil.
O que acontece nessa loja aqui? Essa loja, ele chega na loja lá, né? Ele não tem o dinheiro, aí ele lá dentro da loja opera uma financeira, né? Uma financeira opera dentro da loja. Nós já estudamos na aula de financeira que as financeiras sempre estão vinculadas aí a algum segmento do varejo, né? Casas Bahia tem sua própria financeira e assim por diante, não é isso? Ele vai lá, entendeu? Faz essa transação na loja, uma transação comercial, né? Ele precisa de 30 mil e ele quer o quê? Pagar esse cara aqui em 30 dias de prazo. Ele quer pagar esse cara em 30 dias de prazo. Então, aqui estão todos os dados do problema nosso, né? Com foco letras de câmbio, nosso foco aqui especial de que é conhecimentos bancários, né? Só que aí a loja, através da financeira, o que acontece, né? Ele vai lá, essa loja aqui, através do financeiro, né? Encontra um cara que é chamado de José. Esse José, ele é o investidor. Certo? O José tem dinheiro parado. O José tem dinheiro parado, né? O José não quer aplicar o dinheiro dele, entendeu? Ele não quer aplicar o dinheiro dele no banco, porque está dando aí 5%, 6% ao ano de rendimento. Ele não quer isso. Então, ele procura a financeira, claro, representando a loja, para fazer toda essa transação, fazer o negócio acontecer. E ele chega lá, compra a letra de câmbio de R$27 mil, tá certo? Quando der os 60 dias, ele vai receber R$30 mil. Ou seja, Antônio, o cliente, deve para quem? Deve para a loja. Quem que a loja é a financeira? Esse cara aqui é o sacador. Quem que é o sacador? O cara que vai emitir a letra de câmbio. E o cara que vai dar o aceite. O cara que vai dar o aceite, ele vai assinar. Porque é o seguinte, Antônio deve para a loja, para a financeira. Então, olha aí, toda a estrutura do funcionamento aí da intermediação financeira da letra de câmbio. Cara, papo reto com você, isso aqui você não encontra na internet, não. Você pode ter certeza absoluta que muitas pessoas irão assistir essa minha aula e vão tomar como referência essa aula e essa explicação, que isso aqui você não encontra em apostila, não. Isso aqui é somente quem tem, tá certo? Somente quem tem aí o quê? Conhecimento de causa, né? Conhecimento aí do assunto, experiência para poder entender isso e explicar. Então, olha aqui o funcionamento desse instrumento de captação aqui da letra de câmbio. Bacana? Entenderam? Fechou? 10. Ó, sacado. Esse José, qual que é o nome do cara? É o tomador. Tomador é quem vai receber o dinheiro. Olha aí, né? Ou seja, é uma operação lastreada em transações comerciais. Tem baixo risco, né? Tem alta rentabilidade. E aí, professor? Vamos lá, resumo da aula, já. Então, letras de câmbio, né? Ele vai ser um título nominativo. Ou seja, oposto de quê? Ao portador. Por que ele é nominativo? Está o nome de José das Couves aqui, ó, o investidor. Ele, né? Está aí, ó, nominativo, todas as partes aqui do processo. O que mais, professor? Ele vai ter o quê? Ó, prazo determinado. Outra característica, professor, claro, vem comigo aqui, né? Ele vai ser o quê? De renda fixa. Aí, renda fixa. Ele é de renda fixa. Essa renda fixa, ela pode ser o quê? Ó? Pré ou pós-fixada. Este caso aqui, ó, 30 mil. A renda já é o quê? Pré-fixada. Aí. Professor, dá um exemplo aqui do pós-fixado, né? Um exemplo do pós-fixado, normalmente praticado no mercado, ó, 120% do CDI, do depósito, certificado de depósito interbancário. Ou seja, o cara vai pagar os 27 mil e ele vai receber uma renda já fixa,
né, pós-fixada. Ó, 120% do CDI. Olha aí. Então, é de renda fixa ele é renda fixa, podendo ser pré ou pós-fixada. Aí, toda a operação aqui, né? E tem detalhe também. José, ele pode pegar essa letra de câmbio, segundo as regras aí, ele pode, ó, passar para terceiros, um C, né? Ele pode endossar. Ele pode endossar essa operação. Não é muito comum, mas isso pode acontecer de acordo com as regras aí do nosso direito empresarial. Bacana para o pessoal entender o mecanismo de intermediação financeira das letras de câmbio. Aí, tá aí, fácil, né? Rapaz, aqui dá para cobrar muita coisa para vocês aí, né? Então, isso aqui é a intermediação, né? Ah, professor, agora consegui entender, fechar todo o mecanismo, né? Ah, professor, por que José, professor? Olha só, por que José... ele está fazendo, ele é investidor da letra de câmbio, porque é muito simples, cara. Ó, olha aqui, ele está tendo uma rentabilidade maior. No caso, 10% aqui em 60 dias. É claro que está um valor aí alto, né? Não é o praticado, mas é para você ter uma ideia, uma referência, né? Olha aqui a loja, ó, financeira, fica fácil dizer. Ó, é claro, né, que a loja vai receber, né? A loja em si, nessa operação, vamos supor aqui, né? Então, esses 27 mil aqui, ó, ele vai para quem? Ele vai para a financeira, né? Ó, 27 mil vai para a financeira, ó, né? A loja aqui, no caso aqui, ó, vamos supor, vai receber aqui, ó, 25 mil, tá? E esse cara aqui vai receber 30 mil, tá? Vai receber 30 mil, 3 mil de lucro, a operação, aí todo mundo ganha, né? Aí, rápida, né? Fácil, baixo risco. Então, tá aí para vocês. Fechou? 10, né? Vamos lá. Então, vamos aqui comigo. Já expliquei para vocês aí o mecanismo de funcionamento, ok? O mecanismo de funcionamento da letra de câmbio, né? Agora você já sabe quem são as pessoas aí, né? Tá certo? Então, vamos lá, né? Ou seja, sacado é o cara que paga. Sacador é quem vai emitir a letra de câmbio. O tomador é o cara que recebe. Em especial, quero que se chame a atenção ao cara que é sacado. Professor, essas operações, elas estão sujeitas a dois instrumentos. A ordem. O que significa a ordem? Significa ao endosso, pode ser endossada, né? Segundo o Código Civil do artigo 910, pode ser endossada. Não lembra lá do José? Ele pode endossar para outra pessoa, é só colocar lá no verso, a ordem tem, ele transfere aquele crédito de 30 mil que ele tinha para outra pessoa. Essa é a ordem, não é a ordem de pagamento que está lá no artigo 1º, é diferente, tá? É diferente. Eu já vi aluno discutir comigo falando que aquela ordem era o endosso. Não, não é o endosso. Esse aqui é o endosso. E é um título nominativo. O oposto de nominativo é o portador, né? Ó, está previsto no artigo 921. É um título nominativo ou emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente. E lá está o nome de todo mundo, né? Resumindo para vocês, com essa informação aqui, você consegue acertar várias questões de concurso. É caracterizada por ser um título nominativo, consta o nome das pessoas, de renda fixa e prazo determinado de vencimento. Bacana? 10. Ficou fácil. Vem comigo agora. BB Sensgran Rio 2010. A letra de câmbio é um instrumento de captação específico das sociedades de crédito, financiamento e investimento, ou seja, as financeiras, sempre emitida com base em uma transação comercial. Transação comercial, né? Compra, né? É isso, né? E, posteriormente, o aceite. Quem que dá o aceite, gente? Né? Quem que dá o aceite desse cara aqui é as sociedades de crédito, financiamento, Esse aceite aqui, quem que é o aceite? É o sacador. É o cara que vai assinar. É ofertada no mercado financeiro. Ok. Mercado financeiro, correto. Mercado financeiro. Se tivesse aí mercado de capitais, está errado, porque isso aqui não é para quem tem as entidades que estão lá na Bolsa de Valores listada, né? A letra de câmbio é caracterizada por ser um título. Ao portador? Não, está errado. É o oposto, né? O que é ao portador? Minha relação de minhas aulas aqui, ó, que eu gravo. Aí, ó.
Todas as aulas eu gravo aqui e tal, eu fico colocando as datas aqui, ó. O que é o portador? Vamos supor que isso aqui é uma letra de câmbio. Está aqui. O portador é minha. Aqui está o meu note. Esse note é uma pessoa. A letra de câmbio está comigo? Não. De quem que é a letra de câmbio? Do computador. É o portador. Ele está portando. Tá? Então, a letra de câmbio é o quê? Nominativa, é o nome da pessoa. Está lá registrado, né? Está lá registrado. Então está errado. Nominativo, correto. Renda fixa, correto. Pode ser no pré ou pós-fixado. Prazo determinado, vencimento, correto. Letra B, de bola. Já achamos a alternativa correta. Atrelado à variação cambial. Quando fala atrelado à variação cambial, é o oposto de renda fixa. É renda variável. Negociável na Bolsa de Valores? Não, isso aqui não é um título, não é o mercado de capital, né? É o mercado financeiro, não é o capital, está errado. Pertencente ao mercado futuro de capitais? Não tem nada a ver com a Bolsa de Valores, mercado futuro de capitais. Ou seja, aluno aqui da LAC Concursos acertou essa questão aqui com os pés nas costas e tem muito conhecimento de sobra para fazer uma questão como essa. Gabarito, letra B, de bola. Espécies de título de crédito. Tá? Então, por quê? Porque esse modus operandi que eu passei para você nessa aula, cara, você tem que utilizar esse cara, ó, letra de câmbio, tá? Nota promissória, sacado, sacador, tá certo? Emitente, duplicata, né? Duplicata aqui, ó, tem muito isso, cara, né? E outros, debêntures, né? Que é lá do título. Isso aqui já está vinculado mais lá ao mercado de capitais, mas é um termo. Todos são títulos de crédito, você tem que saber isso aqui, tá? Bacana? Vem comigo aqui. Banco do Brasil, CESP 2009, cargo de escriturário. Título de crédito é um documento representativo de uma obrigação a pagar. Ó, então, título de crédito é um documento representativo, uma obrigação a pagar. Eu devo para alguém. O valor nele indicado, tal como cheque, é um título de crédito? É. Nota promissória? Sim. Nota promissória, comercial papers, notas promissórias comerciais. Letra de câmbio? Também é considerado um título de crédito, ou seja, se você sabe que esses instrumentos financeiros aqui são títulos de crédito, você acertou a questão, gabarito correto, né? Ok? Ótimo. As letras de câmbio são instrumentos de captação emitidos por sociedades de crédito, financiamento e investimento, ou seja, as financeiras, né? Com base numa transação comercial. O exemplo que eu passei para vocês, eu disse exatamente isso, né? A loja está vinculada, normalmente as financeiras estão vinculadas às grandes lojas de varejo, está lá, né? Uma transação comercial, é a financeira que faz isso, né? Funcionam como um empréstimo que o investidor, no caso José, faz à financeira em troca de uma remuneração que pode ser pré ou pós-fixada. A maioria das letras de câmbio apresenta remuneração pós-fixada indexada ao certificado de depósito interbancário, CDI. Aí depende muito das regras de emissão da letra de câmbio, né? Então tá aí, o que vocês têm que entender aqui? Que a letra de câmbio tem renda fixa, essa renda fixa ela pode ser pré ou pós-fixada, e se for pós-fixada é sempre atrelada aí ao CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Na pesquisa que eu fiz na aula, normalmente em torno de 120% que o CDI está pagando aí é o valor do investimento que você recebe aí, ok? Vem comigo. BRB CESP 2010, cargo de escriturário, tá? As letras de câmbio são instrumentos de captação das sociedades de crédito emitidos unicamente a taxas pré-fixadas, né? Então, ele é renda fixa com uma taxa pré ou pós-fixada. Está errado essa questão, né? Se ele é pós-fixado, normalmente ele está atrelado ao CDI, tá? E aí tem um valor mais ou menos 120% do CDI. Gabarito errado, né? As letras de câmbio devem obrigatoriamente ser lastreados em uma transação comercial. Gente, grande diferença da letra de câmbio para os comerciais papers é isso, né? Comercial paper não está baseado numa transação comercial. Aqui está lastreado numa transação comercial. Ou seja, a empresa vendeu alguma coisa, o cara foi lá e emitiu a letra. Nesse sentido, as letras de câmbio possuem baixo risco. Olha aí. Baixo risco.
O baixo risco não significa dizer que é zero. Tá? Não significa dizer que é zero. Por quê, professor? Porque quem vai emitir é o sacador, que é o quê? A sociedade de crédito, financiamento e investimento. Ela pode falir, ela pode fechar, né? Tá aí, então ela é baixo risco. Por que baixo risco? Porque não é do nada que o cara vai lá e pega o dinheiro. Sempre tem um motivo, uma transação comercial, ou seja, ela vai ter uma perspectiva de receber esse recurso, né? Diferentemente dos CDBs, voltando aqui, só para explicar uma coisa para vocês, a transação comercial. É claro que o estabelecimento comercial, nós sabemos que essas financeiras aí, elas estão sempre vinculadas a grandes lojas varejistas, não é isso? Automóveis, etc, 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 não é isso? Então é o seguinte, o cara vai lá para comprar um carro e lá na Casas Bahia, ela vai passar por uma análise de crédito. Tá? Então vai passar por uma análise de crédito ali, com certeza. Então isso diminui o quê? O risco de inadimplência. Ó, tá? Diferentemente dos CDBs bancários, as letras de câmbio não possuem liquidez diária. Ou seja, o investidor só pode resgatar o montante no vencimento, que normalmente ultrapassa 60 dias. Parou? Lá no nosso exemplo, que eu coloquei 60 dias. Então, a liquidez não é liquidez diária. É só quando dá data do vencimento que ele pode resgatar aquele título, ok? Ou seja, essa modalidade possui uma baixa liquidez. E por isso, o que é liquidez? É quando o dinheiro fica à sua disposição, né? E por isso, os investidores não devem aportar valores que podem precisar no curto prazo. Em relação à tributação, segue a mesma sistemática da grande maioria das aplicações de renda fixa. O que acontece aqui? Vamos falar em relação à tributação. Isso aqui, né, os ganhos auferidos na transação, vai incidir imposto de renda. De novo, vai incidir imposto de renda, como a maioria das aplicações financeiras disponíveis aí no mercado financeiro. Tá certo? Professor, tem risco? Tem. Mas esse risco é diminuído? Com o quê? Com isso aqui. Tá? As financeiras, elas estão garantidas, elas estão sob a tutela do Tesouro, né? Do Fundo Garantidor de Crédito. Então, esse Fundo Garantidor de Crédito, criado pelo governo brasileiro, criado pelo Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, é o quê? É um seguro das aplicações, ou seja, o valor, depende da época, o valor praticado, R$250 mil, por exemplo, né? Ele vai lastrear o quê? Essas operações aqui. Então, até determinado valor estipulado pelo Fundo Garantidor de Crédito, que tem aula específica disso, né, vai estar coberto. Ou seja, se a instituição, se a financeira quebrar, o cara recebe o valor. Ó, só para recordar, ó, depósito à vista, depósito a prazo, conta salário, letras de câmbio, letras imobiliárias, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, são as instituições aí, aliás, são os produtos aí bancários, financeiros aí, cobertos por esse tesouro chamado FGV. FGC, Fundo Garantidor de Crédito, né? Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturário. A instituição financeira que pode ser aceitante de letra de câmbio aceitante. Quem que é o aceitante, né? É o cara que vai emitir. Quem que pode emitir? Sociedades financeiras, sociedade de crédito, né? De financiamento e investimento são as instituições. Logo, gabarito, letra C, tá? De casa, sociedade de crédito, financiamento e investimento, né? Temos aí gabarito, letra C. Fechou? E aí, prof? E aí é o seguinte, se você quiser aprofundar mais nesse assunto do direito empresarial, então você pode recorrer aqui, a esses instrumentos aqui, o decreto 2044, que eu comecei a aula com ele,
E você pode também recorrer ao decreto 57.663 de 66, que é a lei uniforme. Inclusive, essa lei uniforme ela é decorrente de uma convenção internacional da ONU, onde que houve o que é pacificação aí desses instrumentos em nível mundial, ok? Pronto, finalizamos essa aula. Podem ter certeza que essa aula aqui não foi uma aula superficial, foi uma aula aí realmente que vai deixá-los super competitivos. Você vai entender esse cara que é título de crédito. Lembrando que o nosso foco foi para conhecimentos bancários, ok? Vamos lá? A verdadeira medida de um homem é como ele trata alguém que não lhe tenha utilidade alguma, né? Ó, a verdadeira medida de um homem, né? Ó, a verdadeira medida de um homem é aquele homem que trata aquelas pessoas que não tem interesse nenhum em relação a ela, né? 10, né? Fantástico. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.